sou a Helena, estudante de matemática pela UFPEL, e junto com os meus colegas e a orientação da professora Thaís, criamos o Banco Geométrico. Dentro da matemática, um dos temas abordados é a geometria, a qual está presente em diversos campos da vida humana, como nas construções, nos elementos da natureza ou em objetos que são usados diariamente, sendo que a compreensão da geometria implica em outras áreas do currículo, devido à possibilidade de se estabelecer conexões fundamentais para construções mais sólidas do conhecimento matemático. Com isso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e confeccionar um jogo abordando conteúdo de geometria como ferramenta para o ensino de matemática, criando-se o jogo Banco Geométrico, que teve como fonte de inspiração o Banco Imobiliário. Foram definidos quais os conteúdos a serem abordados, as habilidades da BNCC a serem desenvolvidas e o ano da educação básica para a qual o jogo seria confeccionado. Após essas escolhas, primeiro foram definidos os itens e as regras do jogo. Foi definido que o jogo seria composto por 6 peões em formato de sólidos geométricos, 6 cartas validicas, 16 cartas de posse, uma para cada casa do enigma, baralho sorte ao revés, dado, folha com as dicas, folha com as regras e o tabuleiro. Depois, foram usadas ferramentas virtuais para construir os itens do jogo. O tabuleiro foi montado no Canva, já os demais itens foram no Word. Enigmas com base nos conteúdos a serem trabalhados, um para cada casa de enigma do tabuleiro. Com isso, também foram criadas as cartas de posse, com as respostas e as folhas de vale-dicas. Além disso, foram criadas as cartas de sorte revés e vale-dicas. Foram escolhidos os moldes para montar os peões, e em seguida, esse material foi impresso e colocado numa cartona para maior sustentação. As cartas e os moldes dos peões e do dado foram recortados individualmente. As folhas com as regras e dicas foram impressas para o banqueiro, o monitor do jogo. Através do Canva, se desenhou e se disponibilizou as informações desejadas no tabuleiro, o qual também foi impresso e colocado numa cartona, finalizando-se assim a confecção do jogo. Temos a foto do tabuleiro, das cartas, dos dados e dos peões, e também a carta do banqueiro, que é com as dicas. O objetivo do jogo é conquistar o maior número de pontos, aplicando seus conhecimentos geométricos e contando um pouco com sorte. Para jogar, primeiro deve-se preparar o tabuleiro em uma superfície plana, colocar as cartas de sorte ao revés embaralhadas em um local indicado e separar as cartas das casas de posse junto das folhas de dica. Pode-se jogar entre 2 e 6 jogadores, sendo que cada jogador deverá escolher um peão de sua preferência e posicioná-lo na casa início do tabuleiro. O monitor, ou banqueiro, deve ser escolhido para guiar o jogo. Cada jogador receberá uma carta de vale-dica antes do jogo começar. Essa carta pode ser usada uma única vez e em qualquer momento do jogo para solicitar uma dica extra ao banqueiro, para auxiliar a desvendar um enigma. Após, a ordem de início deve ser disputada no dado, sendo que o jogo começa por quem tirar o maior número, seguido pelo jogador à esquerda e assim por diante. Com o uso do jogo desenvolvido, os alunos irão trabalhar o reconhecimento visual das figuras geométricas, através da presença dessas nos itens do jogo e compreender o conteúdo através das informações disponibilizadas. Ao longo do jogo, os alunos deverão estar atentos para aprender as respostas dos enigmas, mesmo quando esses já tiverem sido desvendados. Com isso, irão memorizando e associando as características dos enigmas e dicas com a resposta correta. Desse modo, os alunos podem registrar mentalmente o conteúdo e sempre que for solicitado, inclusive fora da escola, pode-se lembrar-se do jogo e, consequentemente, do conteúdo, tendo uma maior assimilação do que se foi estudado.